é dia de finados e por isso nós vamos falar de luto, mas com foco nos animais de estimação. A morte de um animal de estimação pode ser tão impactante quanto a morte de uma pessoa próxima. Como lidar com o luto? Como os pais devem lidar com os filhos neste momento em que as crianças perdem um animal de estimação? Para responder a todas estas questões, nós vamos conversar agora com o psicólogo Paulo Lopes, que está conosco em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que estavam deprimidas pela morte de um animal de estimação. A dor, neste caso, pode ser realmente muito forte, impactante, como a dor, às vezes, que a gente sente em relação a uma pessoa próxima que morre. Sim, sim, porque, neste caso, o que nós temos é um vínculo, uma relação afetuosa muito forte com o animal de estimação. Inclusive, essa relação afetiva pode ser mais forte que uma relação com um familiar, com uma pessoa, que muitas vezes, as pessoas têm familiares distantes com os quais elas não convivem muito, e o animal de estimação é aquele que está o tempo inteiro na casa, fazendo companhia. Então esse vínculo pode ser inclusive mais forte. Então a dor da perda de um animal de estimação pode ser tão dolorosa ou até mais dolorosa que a perda de um ente querido. Inclusive, a gente diz que os animais já fazem parte da família, né? Exatamente, eles passam a fazer parte da família. E como superar o luto nestes casos? Vejam, o luto, na verdade, não é superado, essa falta sempre vai existir. O que a gente pode aprender é a lidar com essa falta. Então, aos poucos, a pessoa vai aceitando a ausência daquele animal de estimação que não está ali mais, que morreu. Então, a gente aprende a lidar com essa falta, falando sobre esse sentimento, falando sobre essa dor, compartilhando isso com pessoas que, obviamente, vão nos acolher. É óbvio que, em alguns casos, quando aparecem sinais de depressão, de ansiedade, essa pessoa vai precisar procurar uma ajuda de um profissional da saúde, como um psicólogo, um psiquiatra. Mas é uma dor que se aquieta. Na verdade, perder um animal de estimação muito amado, muito querido, e perder pessoas também muito amadas, muito queridas, acaba sendo algo que a gente nunca supera por 100%. A gente leva para o túmulo essa dor, na verdade. A gente aprende a lidar com ela aos poucos. Então é mito que o período do luto é de 2 anos? Olha, o que a gente tem é um período de luto, né, que vai durar dependendo de cada um. Então, o luto, ele de fato se encerra. Eu falo assim, que não vai haver substituição para aquele animal de estimação, não vai haver substituição para aquela pessoa perdida, mas o luto sim pode se encerrar. O luto se encerra quando a pessoa aceita, quando ela já consegue seguir com a sua existência sem aquele animal de estimação, sem aquela pessoa. Esse luto pode variar dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que levam mais tempo para se acostumar com esse novo jeito de existir sem o animal de estimação. Mas, assim, a gente sabe que se um luto se estende por mais de um ano, já é preocupante. Isso já pode estar considerando, quer dizer, já pode estar configurando um transtorno de luto estendido, né? Adotar um novo animal, ajuda? Depende. No caso, a gente precisa pensar sempre se a pessoa está preparada, se é o momento para um novo vínculo. Pode ser que a pessoa esteja sofrendo tanto que ela resiste à criação de um novo vínculo com outro animal de estimação. Mas, com o tempo, ela pode descobrir que ela pode ter um outro animal de estimação, ela pode criar novos vínculos com esses bichinhos, porém, nunca vai acontecer a substituição daquele que foi perdido. Ou seja, mesmo que ela possa ter um outro animal de estimação, ele vai ser sempre um outro, não aquele que ela teve antes.
Para as crianças, a perda de um animal pode ser, às vezes, a primeira experiência com o luto, certo? Sim, sim. E como lidar, né, nesses momentos, o que os pais devem fazer? Veja, a criança pode de fato estar experienciando a perda de alguém muito especial pela primeira vez através do animal de estimação, né? Até porque os animais de estimação vivem bem menos, geralmente, que as pessoas, né? Então, veja, a criança de fato pode estar enfrentando isso pela primeira vez, e o que a gente precisa fazer é dar suporte emocional a essa criança, conversando sobre a morte. É um tabu social muitas vezes falar sobre a morte, mas nesses casos é importante falar sobre a morte, falar que ninguém fica para sempre aqui, que, enfim, as pessoas vêm e vão, e acolher essa dor da criança. Rituais também de despedida podem ajudar. Homenagens, né, feitas ao animal de estimação que se foi, deixar ali uma fotografia no quarto da criança, um quadro do animal de estimação, isso tudo vai ajudando a criança a lidar com essa perda. Uhum. Que outras dicas o senhor nos dá? Ah, eu acho assim que o mais importante é respeitar esse tempo de luto de cada um. Eu já disse que ele não pode se estender muito, porque no caso já se torna preocupante, mas há pessoas que levam 2 meses, 3 meses, há pessoas que levam 6, 8. Então isso precisa ser muito respeitado. Deixar, né, o outro realizar também os seus rituais de despedida, oferecer apoio emocional, escutar, acolher, deixar o outro chorar, deixar o outro falar sobre isso, tudo isso pode ajudar bastante. Também ir retomando a rotina aos poucos. Às vezes a pessoa pode ter uns dias de depressão e não querer fazer certas coisas que ela costuma fazer na rotina dela. Retomar essa rotina aos poucos, fazer atividade física, realizar atividades de lazer, se alimentar bem, dormir bem. Então, retomar essa rotina ajuda bastante também, porque tira o foco, né, da perda e acaba ajudando a pessoa a dar continuidade, a dar sequência à sua vida, né? Porque apesar de todas as nossas perdas, a gente precisa seguir adiante. Uhum. Esse vínculo cada vez mais forte, cada vez mais próximo com os animais, ele é saudável ou há limites? Na verdade, sempre há limite, né, quando a gente fala de relações humanas e de relações dos seres humanos com outros animais. Então, se a pessoa estabelece uma relação com um animal de estimação, um vínculo, né, o próprio nome diz animal de estimação, porque é um animal que recebe estima, que vai ser realmente muito significativo. Essa relação pode ser muito saudável, pode fazer muito bem, o animal pode ser uma boa companhia e isso pode ser positivo na existência da pessoa. Agora, se a pessoa desenvolve uma relação de dependência, por exemplo, em relação a esse animal, aí nós temos um quadro mais preocupante que pode, inclusive, ser sinal de alguma doença, de algum transtorno, né, de algum problema que precisa ser olhado com mais atenção e com mais cuidado. Então, o limite é sempre esse. A pessoa está se sentindo bem e aquela relação não ser pesada demais, não impedir a pessoa de realizar outras atividades, de estar com outras pessoas, enfim. Tem uma pessoa, por exemplo, que não viaja porque tem dó de deixar o animal sozinho, de deixar um animal aos cuidados de uma outra pessoa, e isso aí também tem que ser observado. Sim, pode ser um caso de extrema dependência em relação ao animal, porque é, outra pessoa pode cuidar desse animal, outra pessoa pode dar conta também, não somente eu. E eu vou ficar um tempo fora e já retorno. Eu não vou me desfazer de vez dessa relação. Então, isso já pode estar indicando
uma limitação, uma restrição das possibilidades da pessoa. Ela não consegue fazer outras coisas porque ela vive em função daquele animal de estimação. E sempre que nós vivemos em função de algo e colocamos algo como centro da nossa existência, nós estamos fechando as possibilidades. E isso quase sempre é doentio, né? Não é saudável. Quando o animal morre jovem, é mais difícil de enfrentar o luto ou não tem nenhuma, diferença? Não, não há diferença. O que vai determinar esse sofrimento é o grau do vínculo. Ou seja, se o vínculo for muito forte, independente desse animal de estimação ser muito jovem ou já ter mais idade, a perda dele vai ser dolorosa. Uhum. Nos consultórios de psicologia, há casos de pacientes que procuram ajuda por causa desse sofrimento em função da perda de um animal de estimação? Sim, sim, nós recebemos, e não com pouca frequência, pessoas que procuram ajuda porque perderam animais de estimação. Eu também trabalho com educação e a gente vê nas escolas crianças trazendo essa questão para a sala de aula, para os professores. Ah, o meu cachorrinho de estimação morreu e a criança, enfim, não consegue se concentrar na atividade. Justamente porque está enfrentando essa situação. Então, é muito comum nós, psicólogos, independente do contexto em que nós nos encontramos, acabarmos tendo que ajudar pessoas que perderam animais de estimação que eram muito queridos. Para a criança, essa perda pode se tornar um trauma? Pode, pode, dependendo do contexto, dependendo de como a família lida com isso, de como ela é ajudada ou não nessa situação. Então, por exemplo, pais que costumam mentir para a criança, enganar a criança. Ah, foi viajar, né, e já volta, pensando que a criança vai esquecer, que com o tempo a criança vai esquecer e não vai mais perguntar. Mas a criança pode ficar sem entender muito bem que viajar é esse, né, e não voltou mais. Então, essas mentiras acabam atrapalhando bastante também. Então, enganar a criança nunca é a melhor solução. Isso pode ser bastante traumático. E a criança, quando descobre depois que o pet morreu, ela perde a confiança nos pais, porque os pais mentiram em vez de falarem a verdade. Então, isso pode ser muito traumático para uma criança. Mas a criança consegue entender, uma criança muito pequena assim, pode entender o que é a morte exatamente? Ah, crianças muito pequenas, elas nem conseguem muitas vezes estabelecer esse vínculo tão significativo com animais de estimação. Um bebê de 1 ano de idade, por exemplo, não vai ter essa relação tão significativa com um animal de estimação. Mas uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos de idade, já pode entender por meio de metáforas que esse animal de estimação se foi e não volta mais. Então, os pais podem também utilizar metáforas quando a criança não consegue entender literalmente o que está acontecendo. Como, por exemplo, ele virou uma estrelinha que vai brilhar lá no céu e vai ficar agora lá no céu brilhando. O que a gente costuma dizer também em relação a entes queridos que faleceram e crianças muito pequenas às vezes não conseguem entender se a gente falar muito concretamente. Então a gente usa a metáfora com a criança para que ela possa entender. Existem livros de contos, de histórias que também trazem a metáfora da perda e podem ser lidos para essas crianças. Na literatura nós temos vários livros para crianças que trazem de forma metafórica, de forma simbólica, essa questão da perda de pessoas e de animais significativos. E com essas histórias elas conseguem trabalhar internamente esse sentimento? Sim, porque a criança ela consegue lidar e resolver essas situações no nível da imaginação, no nível do simbólico, da metáfora. E aí ela consegue sim lidar tranquilamente, claro, dentro das suas possibilidades e sem negação do sofrimento, mas ela consegue lidar, digamos assim, com maior serenidade é, com essas situações. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. De nada, igualmente. Obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o psicólogo Paulo Lopes, que nos falou sobre o luto quando morre um animal de estimação.